Oi, meus amores, agora atividades de história, tá bom? Nós vamos dar continuidade na página 147, ok? Leia o fragmento do poema Mar Português, do escritor português Fernando Pessoa, 1888-1935. Ele nasceu em 1888, né, e morreu em 1935. Esse poema é uma homenagem à história de Portugal, na época das grandes navegações, tá? Mar Português, o mar salgado. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosse nosso o mar, né? Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Fernando Pessoa, Mensagem São Paulo, né? Agora, em uma roda de conversa, responda: por que o poema Fernando Pessoa fez a pergunta valeu a pena, ao mesmo tempo que afirma que os portugueses dominaram o mar, né? Os mares. Ele faz essa pergunta valeu a pena porque as grandes navegações, né, que os portugueses fizeram pelos mares, né, que foram cruzando os mares, né, houve um custo muito grande, né, para os navegadores, né, por eles navegarem em mares desconhecidos, enfrentando uma série de perigos, né. Eles passaram muito tempo longe da sua família, né. Então, será que valeu a pena, né, eles ficarem correndo esses riscos, né, estando longe da sua família, né? Muitos morriam, não voltavam para casa, né? Então, por isso que ele faz essa pergunta, se valeu a pena, tá? E o que você entende pela frase tudo vale a pena se a alma não é pequena? Por que essa frase, né? Ela quer dizer que tudo vale a pena, né, quando temos um propósito, certo? Quando temos uma meta a cumprir, né? Algo que engrandeça a nossa alma, certo? Por isso que ele fala, se a alma não é pequena, né? Porque os perigos, né, que os portugueses corriam, né, nas navegações, só valiam a pena se o propósito fosse cumprido. Senão, não valeriam a pena para ele, tá bom? Continuando. Conecte o assunto. Como eram os locais onde as pessoas compravam e vendiam mercadorias no passado? Será que eram muito diferentes dos locais atualmente reservados para essas atividades? Observe a imagem a seguir. Olha só, essa imagem aqui ela é uma pintura do século XV que retrata uma cena de comércio. Que lugar é esse, né? O lugar retratado é um mercado, tá? Descreva a imagem. Trata-se de um espaço destinado à compra e à venda de produtos, né? Nele é possível observar mercadorias expostas ao fundo em prateleiras e armários, além de alguns produtos como sapatos pendurados na parede. Há pessoas atrás dos balcões que se assemelham a vendedores ou mercadores, enquanto outras estão, né, do outro lado dos balcões, que aparentam ser consumidores ou compradores, tá? Essa é a descrição que vocês vão pôr. O que as pessoas estão fazendo? Aparentemente, algumas pessoas estão vendendo e outras comprando produtos diversos. Identifique pelo menos 3 produtos comercializados nesse espaço, né?
Produtos que podem ser identificados nesta imagem, né? Temos tecidos aqui, calçados, né? Joias aqui dentro dessa bandeja, utensílios domésticos, né? Como jarro, olha o jarro, bandeja, né? Vaso e prato. Prato aqui na mão do outro, né? Não sei se é uma criança, acho que é uma criança esse daqui, tá bom? Atualmente, se você e sua família desejam adquirir produtos como os ilustrados da imagem, onde vocês podem adquiri-los, né? Vocês podem indicar lugares como supermercados, lojas, feiras, mercados, internet, entre outras lojas, né, de utensílios. Mãos à obra. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Por causa das longas viagens que os mercadores tinham de fazer, o comércio de mercadorias diminuiu? Falso. Veneza era a principal cidade europeia com portos por onde entravam as especiarias na Europa? Verdade, verdadeiro. As trocas, vendas e negociações de mercadorias eram realizadas em feiras que funcionavam diariamente? Falso. Pinte o quadro que completa corretamente a frase. A expansão das rotas realizadas por terra e mar entre os continentes deu-se principalmente pela necessidade de buscar mercadorias para negociar nas feiras e nos mercados. Tá bom? Essa daqui. Por que as especiarias se tornaram indispensáveis no passado, a ponto de serem vendidas a peso de ouro pelos comerciantes? As especiarias eram muito caras por conta de seu amplo uso em vários âmbitos da sociedade, né, europeia de antigamente. Por exemplo, elas eram usadas na preparação de remédio, óleos perfumados, aromatizantes e conservação de alimentos. Leia a seguir a lista de ingredientes utilizados no preparo de um bolo e circule as especiarias indicadas na receita. Bolo de especiarias. Ingredientes: 1 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente, 2 xícaras de chá de açúcar, 4 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de chocolate em pó, 1 colher de chá de cravo da Índia moído, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de chá de noz moscada, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo e 1 colher de mel. Então, as especiarias são cravo da Índia, canela em pó e noz moscada. Vocês vão circular essas três, tá bom? Essas 3 especiarias. Agora, pinte a afirmativa correta, né? Devido à distância do local de origem das especiarias, elas não são muito utilizadas na culinária atualmente. Com o tempo, as especiarias tornam-se parte da culinária brasileira e estão presentes em muitas receitas. Por causa de seu alto preço, as especiarias são utilizadas atualmente apenas na fabricação de remédios. É a segunda opção, tá? Com o tempo, as especiarias tornam-se parte da culinária brasileira e estão presentes em muitas receitas. Vocês vão pintar essa. Quais eram os principais medos dos navegadores em relação aos oceanos? Os navegadores acreditavam que nos oceanos haviam monstros, né, que poderiam destruir embarcações e que no final dos oceanos existiam abismos. Meu Deus! Agora cria um monstro imaginário que poderia habitar os oceanos e assustar os navegadores da época. Aí aqui nesse espaço vocês vão desenhar um monstro imaginário, tá bom? E os europeus, né, tinham medo, né, achavam que eles podiam destruir, né, as embarcações, tá? É um monstro que vive no oceano, na água. Por que os europeus, especialmente os portugueses, investiram no desenvolvimento de tecnologias de navegação para superar o desafio de navegar pelos oceanos? Porque estavam em busca de uma nova rota para o Oriente, já que o mar Mediterrâneo era controlado
pelos árabes, que cobravam altos preços pelas especiarias. Pinte os quadros que completam corretamente as informações sobre as tecnologias de navegação. Letra A. Instrumento de origem árabe. O astrolábio indica a localização por meio da medição da altura das estrelas e dos astros, tá? Então, é a altura e astros. A bússola possui uma agulha com um ímã e sempre aponta para o norte, independente da sua posição. Então, agulha e norte. A grande inovação das caravelas eram as velas triangulares, que permitiam manobras em alto mar, e as velas quadradas, que eram impulsionadas pelo vento. Então, triangulares e vento. De que forma os portugueses conseguiam descobrir uma nova rota para as Índias, sem ter de passar pelo mar Mediterrâneo? Navegando pela costa do continente africano e conseguindo ultrapassar pela primeira vez o extremo sul do continente, chamado de Cabo das Tormentas. Cristóvão Colombo também se lançou ao mar em busca de uma nova rota para as Índias, mas o caminho escolhido era diferente do caminho percorrido pelos portugueses. Explico. Diferente dos portugueses, Colombo propôs navegar em mar aberto, seguindo na direção oeste no Oceano Atlântico. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo entre Portugal e Espanha, que estabelecia uma linha imaginária dividindo entre esses dois reinos as terras encontradas e as terras que ainda estavam por descobrir. Revisão. O que eu aprendi? Dentre as mercadorias mais valorizadas na Europa estavam as especiarias vindo do Oriente. Muitas delas serviam para temperar e conservar alimentos, fazer remédio e aromatizadores. Os mercadores viajavam longas distâncias para negociar mercadorias, que por sua vez eram vendidas em feiras. Os portugueses desenvolveram tecnologia de navegação e foram pioneiros na navegação pelo oceano. Para o europeu da Idade Média e de parte da Idade Moderna, o oceano era habitado por monstros que podiam atacar as embarcações. Enumere, conforme a ordem histórica, as sequências de fatos relacionados ao comércio de especiarias. Por causa do controle dos árabes sobre as rotas comerciais com as Índias, os europeus pagavam em gramas de ouro pelas especiarias. Esse é o número 3. As feiras se tornaram locais importantes para as trocas de mercadorias, dentre elas as especiarias trazidas do Oriente pelos mercadores de Veneza. Esse é o número 2. Os mercadores viajavam longas distâncias para buscar mercadorias e especiarias no Oriente, para entender as necessidades de consumo dos europeus. Número 1. Apesar do medo de navegar em alto mar, os portugueses viram-se motivos a investir na tecnologia de navegação, para encontrar uma nova rota para o Oriente e ter acesso direto às especiarias. Número 4. Ok, crianças, encerramos aqui, meus amores, nossas atividades, da semana. Se vocês tiverem dificuldades, me mandem mensagem, tá bom? E até domingo, com a correção das atividades. Beijo, meus amores, e um ótimo fim de semana.